Opa, grande abraço para você, Santiago Lourenço, para os amigos do Rápido no Ar. Finalmente saiu a primeira vitória do Mandique Basquete no Campeonato Paulista, hein? Ó, ufa! E olha, muito obrigado ao Enio Correia, ao Luiz Lopes, que me convidaram para narrar o jogo ontem na cidade de Araras, no ginásio Nelson Rieger. E o Mandique ganhou na prorrogação da Liga Sorocabana 65-62. Que sofrimento, minha gente. 52-52 no tempo normal e um jogaço na prorrogação. Parabéns para todo o time. Foi a estreia do técnico Telmo Oliveira no comando do Mandique nesse Campeonato Paulista à tarde. A diretoria trocou, né, o comando, o Telmo foi para técnico principal e aí o Esteban Figueiredo, argentino, foi para auxiliar e deu certo. Você precisa ver que foto bonita que tem hoje no Instagram do Mandique, o Telmo dando aquele abraço na Roberta, sua esposa. Olha, grande atuação do time, mas em especial do Stanley Scott. O placar foi baixo e um detalhe, tá? Pela primeira vez na história, um time de Limeira não acertou nenhuma bola de 3 no jogo. Você acredita que não teve nenhuma bola dos 3 pontos do Mandique? Por isso o placar baixíssimo. Acho que gastaram tudo, né? Contra o Corinthians e ontem contra a Liga Sorocabana nada caía dos 3 pontos. Mas a vitória veio 65-62 na penúltima rodada deste primeiro turno. E sábado tem o clássico contra Rio Claro no Felipão. Vai ser um grande jogo. Então, mais uma vez, obrigado à Federação Paulista de Basquete. Foi uma honra narrar a partida de ontem em Araras, né? O segundo jogo que eu narro do Mandique, primeiro contra o Corinthians, né? Abriu 17 pontos e tomou a virada no finalzinho. E ontem, finalmente, a vitória veio. Muita emoção por parte dos jogadores, da comissão técnica do Mandique Basquete. Pimba neles! E olha a camisa que eu ganhei aqui atrás. Atrás está escrito Edmar. Valeu, muito obrigado pelo carinho. O Brutus Futsal jogou ontem no ginásio Flamboyant, porque o Volucato passa por reformas, né? E o Brutus perdeu para o Barão de Mauá. Impressionante como esse time de Ribeirão Preto é uma pedra no sapato da equipe limeirense. 7-2 foi o placar. Os gols da equipe limeirense, Marcelinho e Marquinhos. Segundo jogo, segunda derrota nesta Liga Paulista. Os comandados de Kaique Paris já tinham perdido em Itapetininga por 3-2 e agora goleada 7-2 para o Barão de Mauá. São 10 confrontos entre Brutus e Barão de Mauá, com 8 vitórias da equipe ribeirão pretana e 2 empates, tá? Na estreia, o Barão já tinha goleado o Marília por 13-2. Então é levantar a cabeça e seguir em frente, que tem muito campeonato ainda, tá bom? Um abraço a todos e ontem foi a partida de número 200 do Brutus Futsal em sua história profissional. Tem que parabenizar o Aguinaldo Freitas, o Negro, porque olha, não é fácil ter pouca ajuda do poder público e não parar, não desistir, continuar jogando, continuar levando o nome de Limeira em todas as partes do estado de São Paulo. E o sonho é jogar uma Liga Nacional e eu tenho certeza absoluta que um dia o Brutus vai conseguir isso, tá bom? Parabéns, Nego! Parabéns! Você é um grande guerreiro. A cidade tem orgulho de ter o Brutus Futsal jogando o Campeonato Paulista, tá bom? Daqui a pouco todos os detalhes da Inter. Um abraço ao Pintado, grande Pintado, novo técnico do Velo Clube, meu amigo Pintado, que foi técnico da Inter em 3 ocasiões, né? 2004 campeão na Série A2, depois 2006, depois 2023, livrando a Inter do rebaixamento. Então Pintado é o novo técnico do Velo Clube, porque o Guilherme Alves não voltou para a equipe da Cidade Azul, tá? Amanhã nós conheceremos o campeão da Bezinha, é o Tarabi, né? Porque o Tarabi enfrenta o Ex, podendo perder por 2 gols de diferença no estádio Alberto Vítolo, porque na ida o Tarabi ganhou de 2-0 em Suzano. Então, Tarabi tem tudo para fazer festa amanhã, conquistando o título da Bezinha. Campeonato Amador de Limeira, hein? O presidente da Liga Desportiva Limeirense, o Rafael Tomazini, definiu então os campos para domingo. São jogos de volta das semifinais. Então ficou definido o seguinte, que o Sindicato dos Metalúrgicos receberá o jogo de volta no Vitale Bandeirante, com transmissão da Alternativa Streaming. Estarei nessa com toda a equipe comandada pelo Wagner Rodrigues, tá? No jogo de ida, deu empate 0-0. Ninguém tem vantagem. O novo empate vai para pênaltis. Quem vencer estará na final.
O Nova Itália já foi finalista no ano, o Bandeirante busca esta ida para a final de forma inédita. Na preliminar do Sindicato dos Metalúrgicos, o São Lourenço enfrenta o Simonetti. Tem 9 vitórias em 9 jogos. O São Lourenço é o único 100% de aproveitamento. Como ganhou por 3-0 o jogo de ida, ele pode perder por 2 gols de diferença. O São Lourenço pode ter essa vantagem aí, né? Simonetti terá que ganhar por 3 gols para levar para os pênaltis ou por 4 para disputar a final. Já no Sindicato dos Papeleiros, preliminar As de Ouro e Santa Fé, primeiro jogo 1-0 para o As de Ouro, que joga pelo empate. Santa Fé tem que ganhar por 1 gol para levar para os pênaltis ou por 2 para ir para a final. E depois Degan e 15 da Vila. O Degan vencia por 2-0. O 15 da Vila foi buscar o empate, é um time guerreiro, campeão da segundona, que tirou a Abílio Pedro. Então 2-2 primeiro jogo. Se der um novo empate, pênaltis. Quem vencer estará na grande decisão. E os 2 jogos da terceira divisão serão no CT Pinóquio, tá? Nós teremos aí Lago Azul, Projeto Vila, Atlético Brasiliense e Meninos da Vila brigando por uma vaga na grande final. Meninos da Vila ganhou o primeiro jogo 3-1, tem uma boa vantagem, o time do Barretão Repórter do Povão. E o Lago Azul ficou no empate 2-2, se persistir o empate e decisão por pênaltis, tá bom? Vai pegar fogo o nosso campeonato amador. Na base, o Bruno Simon não é mais técnico da Internacional, tá? Ele alegou divergências na metodologia de trabalho. Perguntei para o Bruno Simon o porquê da saída. Justo agora, né? Às vésperas do mata-mata do Campeonato Paulista Sub-20, a Inter se classificou com a 28ª campanha no geral, a 10ª no Grupo 1 e vai pegar o São Bernardo, que foi a 5ª melhor campanha. Então, sexta-feira agora, não hoje, na outra sexta, Limeirão, primeiro jogo entre Inter e São Bernardo, depois, na sexta seguinte, dia 12, o jogo de volta no 1º de maio em São Bernardo do Campo. Na primeira fase, o São Bernardo ganhou de 1-0 da Inter jogando na cidade de Santo André. Então, o Bruno Simon se despede com 15 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Sandro Lima é o novo técnico do Sub-20 da Internacional e a gente deseja boa sorte a ele, tá bom? Amanhã tem Sub-15 e Sub-17, os 2 times que estrearam vencendo na terceira fase. O Leãozinho, Sub-15, que ganhou do Santos de 2-0, vai enfrentar o SK Brasil em Santana de Parnaíba. E a gente vai acompanhar pela TV Vai Leão. Não será ao vivo porque o mando não é da Inter, mas depois a gente coloca na íntegra o tape do jogo, tá bom? E Sub-17 vai jogar na cidade de Ribeirão Preto também com a nossa cobertura. I9 e Internacional na estreia. O time do Paulo Fernandes ganhou de 1-0 do Red Bull Bragantino, gol do Maranhão. Boa sorte à base da Internacional. Uma determinação no Sub-11 e Sub-12. Domingo a Inter joga no Pradão contra o Eco Suzano. Só que a Federação Paulista de Futebol determinou portões fechados nas 2 próximas rodadas. Por quê? Por conta dos palavrões que os pais vêm falando nas arquibancadas. Então é para dar uma disciplina para esses pais, 2 rodadas de portões fechados. Então Internacional e Eco Suzano domingo no Pradão, você acompanha ao vivo pela TV Vai Leão, mas sem a presença de público, tá bom? E no Pradão hoje tem o Paulista Cup Sub-20, o Independente estreando contra o Catanduvense. A gente vai acompanhar essa partida no YouTube do Independente, tá bom? Agora sim, a Internacional que joga amanhã em Goiatuba, 4 da tarde. Olha, primeiro jogo do mata-mata das quartas de final. Começa a valer o acesso, tá? E você acompanha com a gente no Rápido no Ar a partir de 3h30 da tarde comigo, com o Rockman. Aliás, o Rockman não vai, rapaz. De última hora ficou fora o Rockman, vai ser o Alexandre Pimenta, hein? Então, Edmar Ferreira, Igor Sedano, Alexandre Pimenta, Miguel Mendes da Central da Inter de Limeira e William Henrique, toda a nossa equipe para esse jogão de bola entre Internacional e Goiatuba. Vem com a gente, estádio Divino Garcia Rosa. Time completo, a Inter com o Frazan na zaga e com o Clebinho no meio campo. A Inter de Saulo no gol, Breno Santos na direita, Caio Christian na esquerda, Frazan e Lucas Santos a melhor defesa do Brasil, Clebinho, Albert e Claudinho, Antônio Gabriel, Miguel Bianconi e interrogação, Lucas Douglas ou Matheus Guimarães. O Lucas Douglas está machucado e fará um teste antes do jogo, tá? Apita a partida Rodrigo José Pereira de Lima, o pernambucano, 35 anos, bom árbitro. Apitou domingo
Vasco da Gama 2, Corinthians 3, e ficou conhecido por expulsar o Hulk no começo do jogo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Todo mundo passou a conhecer o Rodrigo José Pereira de Lima como aquele árbitro que expulsou o Hulk, tá? E olha, a CBF não quis brincadeira não, só escalou o árbitro de ponta nesta fase. O Rafael Klein, o Bruno Arleu e o Matheus Delgado Candançan estarão nos jogos, né? O Rafael Klein, por exemplo, apita Santa Cruz e América, jogo para 50, 60 mil torcedores, né? Tem Maranhão e Asa, tem Cianorte e Barra. Rapaz, o Delgado Candançan vai com Cianorte e Barra. O Arleu ficou com Maranhão e Asa, então haja coração. Para fechar o nosso informativo, a Inter emitiu uma nota, né, elogiando o presidente da CBF, o Samir Chaud, pela atenção que tem dado à Série D, em especial escalando árbitros de ponta, né? A Inter gostou demais da escalação do Rodrigo José Pereira de Lima. Lembrando que a Inter abriu a Série D ganhando em Goiatuba, né? 3-1, eu estive lá com exclusividade. Coloque exclusivo aí. Alô, Santiago Lourenço, coloque exclusivo aí. Dá trabalho para fazer. Foi 3-1 para a Inter com os gols do Antônio Gabriel, do Lucas Santos e do Lucas Douglas. Para fechar, uma fala do Ademir Fezan. Eu colhi um depoimento dele saindo do ônibus para Goiatuba e o professor fala sobre o jogo deste sábado. Acompanhe aí e amanhã conto com sua audiência no Rápido no Ar e na Melhor FM, tá bom? Gostou? Dá aquele like, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram Edmar Pimba. Fala, professor! Professor Ademir Fezan, falta tão pouco, Ademir. Como é que tá esse coraçãozinho, esse técnico que tá tão envolvido com a Internacional? Grande abraço, bem-vindo. Obrigado. A gente tem 2 jogos aí para ver se a gente consegue esse acesso, né? A gente sabe o quanto que é difícil o Goiatuba. No primeiro jogo lá, por mais que nós ganhamos de 3-1, foi um jogo muito parelho, um jogo bem difícil, é uma equipe muito bem treinada pelo Facina, né, cara? Inclusive um colega, um cara que quando acabou o jogo eu elogiei ele, falei, cara, seu time vai chegar, seu time tem trabalho, seu time é técnico, seu time põe a bola no chão, vai chegar, e não deu outra, né? Então nós vamos ter 2 grandes jogos, mas sempre um passinho de cada vez, né, Edmar? A gente focado aí para esse primeiro jogo, a importância de fazer um bom resultado lá, como a gente fez com o Marcílio, como a gente fez melhor ainda contra o Rio Branco. Então, se a gente vir para cá com um ponto pelo menos, né, podendo decidir em casa aí com um pouquinho mais de um placar mais tranquilo, é lógico que dentro da nossa casa a gente sempre acaba tendo uma certa vantagem, a gente tem que aproveitar, né? Então, esse é o nosso pensamento agora, de ir para lá e fazer um grande jogo. Falar que o ambiente é bom, que o ambiente é positivo, é chover no molhado. Mas, cara, como os seus jogadores estão focados, hein? Eu acho que é bom isso demais para o treinador, facilita, né? Demais. É uma coisa que desde o primeiro momento, desde o primeiro dia da intertemporada, né? Porque a gente veio no meio de 2 competições, os atletas sabendo o que querem, né? Focado no objetivo muito claro. E a gente tem montado esse grupo, a gente montou um grupo competitivo, né? Um grupo que todos têm humildade em buscar o seu espaço, uma briga sadia. Nós temos pelo menos dois bons jogadores por posição, a gente sabe disso. Aí vem a chegada depois do Renan, do Matheus e do Galvão, 3 caras que vieram com muita humildade, mas ajudando também dentro de campo, souberam chegar, né? Isso é importante. Então é um grupo que, se você for ver, não tem um grande destaque individual hoje, né? Que você fala, nossa, fora do normal. Como às vezes você vê um Galhardo no Santa Cruz, você vê um jogador mais específico em outro clube. Por quê? Porque é a força do elenco, a força do grupo. Então eu acho que isso tem sido um diferencial nosso até aqui. A gente sabe que a prioridade é a Série D do Brasileiro, mas é bom ganhar na Copa Paulista também. A Inter ganha aos 45 com o gol do Albert. Isso ajuda ainda mais o grupo também, porque muitos jogadores que jogaram ontem viajam hoje com você também. Exato, vencer sempre é bom, né? Independente do contexto. Nós fechamos entre nós aqui com o objetivo de conquistar essas duas competições, e eu acredito que nós temos um elenco para isso. É lógico que não é fácil, né? Até porque você tem que ir equilibrando isso jogo a jogo. Por exemplo, nós vamos jogar agora sábado, tem uma viagem longa para jogar terça-feira lá em Ribeirão Preto, então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a gente sabe que tem condições sim de buscar essas 2 competições, de conquistar as 2 competições. E ontem eu fiquei muito feliz, né? O Albert fez a estreia dele na Copa Paulista, nós inscrevemos ele nas trocas que tem na mudança de fase,
e aí ele vem, né, faz a sua estreia ainda fazendo gol, um cara que precisava desse gol, porque tem nos ajudado muito no dia a dia, um cara que merece, que luta bastante, um cara humilde, muito simples, começou como titular com a gente, perdeu a vaga, continuou trabalhando, reconquistou a vaga dele, e aí ontem faz um golaço, né, então, nos deixa uma boa vantagem, mas sabendo que também vai ser difícil lá em Ribeirão, mas querendo ou não, já é uma boa vantagem para lá. Aproveitando, Edmar, eu queria pedir a compreensão do torcedor. Por que nós jogamos ontem, numa terça-feira, às 3 horas da tarde? Isso foi um pedido meu, eu fico bem à vontade de falar. Por quê? Você imagina nós jogando ontem à noite, tendo que treinar hoje cedo e já viajar para Goiatuba, que é isso que nós vamos fazer hoje, né? Então, assim, isso poderia acarretar uma grande sobrecarga nos nossos atletas, daqui a pouco machucar o jogador. Então a gente está pensando no todo. Então eu queria que o torcedor entendesse isso. É lógico que a gente sempre quer o estádio cheio, a gente quer o melhor horário, né? Quem sabe nos próximos jogos aí, né? Tomara que a gente classifique do comercial, quem sabe a gente possa pôr à noite, mas é por isso que nós jogamos à tarde, né? Uma pena você não ver assim o torcedor em peso, mas a gente entende que é um horário ruim, porém nós acreditamos que é o melhor para a Inter de Limeira, então por isso que nós fizemos. Para fechar, para te liberar, você deu um nó tático na imprensa semana passada, dizendo que dificilmente a França com o Clebinho jogariam. Tudo bem, o Cadu foi para o banco e o Adriel também. Agora a gente sabe que você tem o time completo. Qual é a importância de você contar com todos os titulares por 2 jogos de acesso, Fezan? Não, assim, vou deixar claro que realmente os dois estavam sentindo, era uma dúvida assim, até pelo menos um dia antes, né? E assim, eu confesso que eu arrisquei porque era um risco você colocar 2 jogadores num jogo tão importante quanto o Rio Branco, 2 jogadores que, né, estavam voltando de lesão, tanto que eu tiro o Clebinho no intervalo, mas os dois estão bem, estão recuperados. Nesse momento nós tivemos a lesão do Lucas Douglas, né, importante falar para vocês, não sei se vocês estão sabendo, nós vamos levá-lo, mas nós vamos também fazer o teste com ele, ver se ele tem condições do jogo para o sábado, mas é uma lesão que ele já vem acarretando um tempo, mas eu acredito que vai ter condições de jogar sim, porém nós vamos fazer o teste final lá na sexta-feira. Boa viagem, continue honrando esse escudo que caiu tão bem em você, professor. Boa viagem, bom jogo em Goiatuba, onde tudo começou, onde a sua história começou a ser escrita na Inter. Muito obrigado, realmente me identifiquei demais com a Inter, né, com esse clube, que hoje tem um enorme carinho, então estou muito feliz aqui. Boa viagem. Obrigado.